Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MFI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento de desenvolvimento. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 94,60. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 16,15%. Ele está sendo negociado num PVP de 0,88, ou seja, isso indica que o fundo está com 12% de desconto. Ele negocia com liquidez alta, uma média de 1.200.000 por dia, e ele vem de uma variação positiva de 19% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo antigo, já tem bastante histórico na nossa bolsa. Lá nos idos de 2017 ou 2018, se eu não estiver enganado, esse fundo chegou a ter interrompido as suas negociações, ficou 2 ou 3 meses sem negociação. Na época, houve até acusação de que esse fundo era uma pirâmide financeira. Passadas essas problemáticas, o fundo voltou a negociar. E aí, em 2019, havia muita euforia no mercado. Então esse fundo, que é um fundo de base 100, daqui a pouco a gente vai ver que ele vale um pouquinho mais de R$100. Em 2019, esse fundo chegou a negociar próximo de R$140. Veio a situação pandêmica lá em março de 2020 e as suas cotas foram jogadas para algo na casa ali, ó, de R$87, R$88, que é ali um dos menores valores pelo fundo. Só que nesse período que eu falei para vocês, lá de 2018, 17, o fundo chegou a bater ali próximo dos R$70. Enfim, passado esse problema gravíssimo lá da pandemia, as cotações do fundo disparam e beliscam novamente ali patamares de R$140. Contudo, desde o final de 2020 até mais ou menos o final de 2023, em 3 anos, a cota entrou numa queda gigantesca. Primeiro ali recuando aos seus R$100, isso em abril de 2022, e vindo a cair mais, culminando ali próximo de R$90, isso em dezembro de 2023. Desde dezembro de 2023 para cá, ou seja, de um ano para cá, o fundo rompeu os R$100, chegou a beliscar ali os 110, na casa de R$108, R$109, e atualmente, em razão das quedas que ocorreu no mercado, e essas quedas ocorreram com todos os fundos imobiliários e ações, a maioria dos ativos caíram recentemente. Em razão dessas quedas, o fundo voltou a ter essa cotação aí na faixa de 90 e poucos reais. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é um fundo de desenvolvimento, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e também vacância, vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que conta ali com mais de 32 mil cotistas e mais de 5.200.000 cotas emitidas. Então, um fundo de base 100 que atualmente está valendo ali R$107 e um valor de 560 milhões aí no mercado. E o último dividendo entregue pelo fundo é de R$1,17. Depois da problemática que teve nesse fundo aí, que a CVM interviu nele, né? Ele passou a fazer anúncios e distribuições trimestrais. Então, esse é um fundo que você sabe, sempre 3 meses para frente, o que o fundo vai distribuir. E aí, quando está perto lá desse último anúncio, ele anuncia mais 3 meses para frente e assim por diante. Continuando aqui no site, a gente vê o dividend yield do fundo. Então a gente vê que o fundo, nos idos de 2019, 2020, estava com dividend yield na casa de 0,70, 0,75, 0,80. E atualmente o dividend yield do fundo vem subindo. E está com dividendo aí na casa de 1%, 1,05%. Em razão das quedas recentes, aí o dividend yield subiu aqui, ó. Mas os últimos dividendos, ó, 1,16, 1,15, 1,18, esse último dividendo subiu para 1,23%. Nominalmente dizendo, o fundo já chegou a entregar próximo de 1,20, caiu para algo na casa de 1,10 e as últimas entregas no fundo estão novamente próximo de 1,20. As últimas entregas do fundo, ó, novembro e dezembro, foram de 1,17 e se eu não estiver enganado, a gente vai confirmar isso lá dentro do relatório gerencial, tá? Mas dezembro para pagar em janeiro, acho que já está anunciado pelo fundo e ele vai pagar 1,18 se eu não estiver enganado. Então no dia 29 de novembro, o fundo anunciou que vai pagar lá em dezembro, no dia 13 de dezembro, essa quantia aí de 1,17. Esse é um vídeo que ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter sido pago lá os dividendos de dezembro. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que nos últimos 5 anos vem com uma ótima rentabilidade.
O fundo vem com 41% de rentabilidade, o CDI bruto 49%, mas se aqui a gente joga, vamos jogar só 15%, tá? 49% de rentabilidade, multiplicado por 0,85, a rentabilidade cai para 41%. Então o CDI líquido está ali próximo do que o fundo auferiu. Ó. 41% do fundo, 49% bruto do CDI, inflação do período 33%, o IFIX 8% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 49% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente organizar os ativos na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Compre a planilha porque ela é um ótimo produto. E lembrando que comprando a planilha é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Além do mais, são e-books baratos e acessíveis. Compre, porque comprando os e-books também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão da Larissa. Recentemente ela pediu 2 vídeos, né? Ela falou, Amu, eu gostaria de pedir um novo vídeo do RBHG, eu fiz recentemente, e agora a gente está gravando do MFI. Ela perguntou se era possível. Obrigado, Larissa, ela está sempre presente aí no canal, então está aqui atendendo os pedidos dela. Gostaria de agradecer imensamente também uma doação que a gente teve para o nosso Pix, uma doação bem generosa. O Dr. Cláudio Luiz, ele é assíduo no canal, volta e meia ele faz comentários aí, e nos fez uma doação bem generosa. Em dezembro, que é quando esse vídeo vai ao ar, nós estamos fazendo aportes dobrados na carteira do canal. Então, além do aporte dobrado, essa doação generosa também vai ser transformada em aporte. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiam, tá? Saiba que ajuda demais. Muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui a gente tem um relatório, né? Já estamos no relatório, o relatório mais recente do fundo. E ele faz 2 tipos de relatório. Um relatório mensal, mas eles também fazem um relatório trimestral. Nesse relatório mensal, nós caímos direto naquela informação que eu falei para vocês, ó. Já está anunciado antecipadamente. No dia 30 de dezembro eles vão fazer o anúncio e vão pagar lá no dia 15 de janeiro realmente R$ 1,18. Aqui eles falam sobre alguns desenvolvimentos que estão com destaque. Ó. Então, destaque vai para o Livos Barena e o Livos Parque Ecológico, localizados na Rua Barena e na Rua Lauro de Freitas. Ambos os projetos estão em fase final de obra, com o reinvestimento da fachada. A previsão é que os nossos 2 primeiros projetos que são contratados com a Caixa sejam entregues antes do prazo contratual. Aqui ele mostra algumas informações a respeito do fundo, né? Esse é um fundo que, na minha opinião, é um fundo de taxa careira. Aqui embaixo a gente vê as taxas do fundo. Ó. É um fundo que cobra 2% de taxa e 20% de performance se eles baterem um CDI. Mais à frente eu vou calcular essas taxas aqui para vocês e já até antecipo que são taxas que, na minha concepção, são careiras, tá? Continuando, ele mostra a rentabilidade, ele mostra também a performance do fundo. Então, comparativamente, ó, tanto ao CDI bruto quanto ao IFIX no período, o fundo ganha de lavada aí. Aqui é o retorno ajustado, que é a valorização do fundo, mais os dividendos entregues. Então, como ele tem um histórico longo, tá desde 2013, então o fundo vem com ótima performance. E aquela situação que o fundo teve, suspensão das suas negociações lá, ó, ocorreu principalmente ali ó, em 2018, tá? Que a pandemia aconteceu aqui, ó, em março de 2020. Então, nesse momento aqui, o fundo passou por situações bem complicadas. Continuando, ele mostra o dividend yield médio do fundo, que vem melhorando, né? Mas isso aconteceu mais em razão das quedas recentes. Aqui ele mostra alguns destaques do fundo e o comparativo também com outro fundo que eles têm no mercado, um fundo novo,
Eles montaram recentemente. E aqui eles trazem um anexo do relatório trimestral. Continuando aqui, ele fala sobre algumas questões macro, tá? Novamente ele traz esses destaques, que é repetido, que a gente já viu anteriormente. E aqui ele mostra uma situação interessante, ó. Desde que o fundo veio a mercado, ele superou seu benchmark em todos os meses, desde 2013, há mais de 10 anos. Em alguns meses, a distribuição chegou a mais de 800% do benchmark. Então, ó, esse fundo nunca rendeu 100% do CDI. Em 84 meses, o fundo rendeu de mais de 100% até 200% do CDI. Em 34 meses, o fundo rendeu entre 200% e 400%, e em 14 meses, o fundo rendeu acima de 400% do CDI. Então, é um fundo que, em performance, tem uma ótima performance, sim. Esse fundo já pagou 317 milhões desde que ele veio ao mercado, ou seja, ele é um fundo de base 100 que já pagou ali, ó, R$ 48 ali. E segundo a gestão, tem previsão de receber para frente ainda, ó, 1 bilhão e 260 milhões, ou seja, R$ 242 reais, isso com os projetos atuais. Como vai acabando o projeto e o fundo vai fazer novos projetos, então sempre tem um grande previsão de receita aí para frente. Novamente, ele mostra o gráfico aqui de rentabilidade, do dividend yield, e a gente chega na DRE do fundo. Infelizmente, o fundo só traz a sua DRE de 3 em 3 meses. Mas eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó. Taxa de administração e performance. Nós vamos olhar essas duas taxas aqui, ó. Então nós vamos olhar no terceiro TRI e depois vamos olhar no quarto TRI, que é quando tem a performance. Tá? Nós vamos olhar nesses 2 trimestres aqui. E o que acontece, ó? Em terceiro TRI de 23, o fundo teve de despesas aqui 2 milhões e 75 mil, mas nós vamos considerar esses 2 milhões aqui, ó. Então, 2,034. Esse valor aqui vezes 100, dividido pelo total receitado de 15 milhões 936. Nesse período aqui, ó, as taxas do fundo estão acima de 10%, o que para mim são taxas careiras. Como eu antecipei, né? Não gosto muito das taxas cobradas pela gestora, eu acho bem caras. Quando auferir o performance, vamos ver aqui, ó. 1,786, que eu vou arredondar para 1,787, mais 231. Então, nesse mês que teve performance, o fundo teve 202 milhões e 18 mil de taxas. Isso aqui vezes 100, dividido por 13 milhões 439. Então, no primeiro trimestre desse ano, 2024, as despesas sobem para 15%. E aqui chega até extrapolar o que eu reputo ser algo saudável. Então, eu lá antigamente, eu fui cotista desse fundo, tá? Antes até de eu ter a carteira pública do canal, mas depois, agora o relatório ainda é um relatório aceitável. Mas antes, o relatório deles era de 2, 3 páginas apenas, pouquíssima informação, péssima comunicação com o cotista, você não tinha nem sequer como saber direito em que o fundo investia. Era muito ruim o relatório. Melhorou, amenizou, mas essas taxas, para mim, é algo que eu optei por ficar de fora. Depois, com o passar do tempo e experiência, eu parei de investir naquilo que, teoricamente, eu não entendo minimamente. Eu não sou um expert em fundos imobiliários, mas eu entendo minimamente como funciona um fundo de papel, um FOF, um fundo de tijolo. Agora, os fundos de desenvolvimento, para mim, é algo muito mais complexo. É algo que, muitas das vezes, a gestor até faz um bom trabalho, mas ele fica dependente de ciclos e situações de mercado, sabe? Então, eu, particularmente, é um setor que eu não invisto mais. Eu saí desse ativo aqui e o setor de desenvolvimento hoje, eu pretendo não ter mais no meu portfólio. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa marca. Comenta aí para nós, e aí? O que você acha a respeito desse fundo? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo de tijolo, um fundo de desenvolvimento? Você entende os riscos e a dinâmica do mercado aí com o segmento de construção, o segmento de desenvolvimento? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Então, como é um segmento que eu conheço pouco, é um segmento que eu tenho eu me sinto pouco confortável para investir, o segmento que eu entendo, não consigo entender direito, eu prefiro ficar de fora. Para aquela pessoa que domina, que entende, que gosta, eu acho até aceitável, tá? Mas decidi investir nesse fundo muito tempo atrás, eu investi pelo dividendo, mas depois, por não entender direito e também por considerar taxas careiras no fundo, eu acabei optando por não ter mais o fundo.
Então, hoje eu prefiro ficar de fora. Não considero ser um fundo bom ou ruim, não é esse o ponto, mas é um fundo que eu não consigo sequer entender direito as suas dinâmicas, né? Existe um fundo, teoricamente seria concorrente dele, o Tigar. O Tigar, ele é mais caro ainda as taxas, só que o Tigar sempre foi muito transparente. Então, o Tigar eu não quis ter na época, porque ele tinha uma rentabilidade, uma performance um pouquinho pior que esse fundo aqui, mas era um fundo e o seu relatório sempre foi muito, até em excesso em termos de transparência. Enfim, eu acabei optando por esse fundo, mas depois eu acabei saindo. E hoje, como eu disse antecipadamente, né, é um segmento que eu não quero mais investir. O fato de eu estar falando isso a respeito desse fundo, de novo, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Nós estamos ali com 17.930. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar na nossa meta de 20 mil. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e ele vem trazer os destaques de cada mês lá em julho, em agosto, como que está cada uma das obras. Essa parte aqui eu vou pular para vocês, tá? Mas eu sugiro que vocês vão lendo aí, ó, setembro e tal. Então ele traz destaques das últimas obras. Então como é que funciona o fundo? Hoje ele tem exposição, ó, a São Paulo, Minas, né? São Paulo, região sul, se eu não me engano, Paraná e algumas regiões do Nordeste. Esse fundo, como que ele é formado? Ó? Ele é formado por 2 empresas e 14 empreendimentos. Atualmente, o fundo tem 29 ativos, 6 concluídos, 12 em obras e 10 pré-lançamentos. E o SPE Consórcio Cortel, que esse aqui, ó, eles investem em cemitérios lá em São Paulo. Continuando aqui, ó, como que está a carteira do fundo hoje? 46% é segmento de urbanização e 54% de incorporação. 61% está em obras, 21% concluído e 17% de land bank. Então essas obras aqui é um ponto de atenção para quem quer investir no fundo. O padrão dos seus ativos, né? 52% é um padrão econômico, 41% é um padrão mediano e 7% é de alto padrão. Então, esse é um fundo mais voltado ali para o segmento Minha Casa Minha Vida, tá? Land Bank, como é que está a carteira do fundo hoje? Ele mostra o VGV, né? A maioria dos seus imóveis estão no Sudeste, a maioria é de incorporação, e a maioria do segmento econômico, e que ele mostra como que está as aquisições e tal, e o que o fundo tem de recebimentos aí futuros. Aqui a carteira de recebíveis do fundo, 176 mil milhões de incorporação e 117 milhões de urbanização. 192 milhões estão em obras, 100 milhões concluídos. Eles têm um valor alto de financiamento direto, ó, 117 milhões, mas pelos sistemas de financiamento, esse aqui é o sistema de financiamento SBPE, 64 milhões, e pelo Minha Casa Minha Vida, 111 milhões. Então eles são fortes também em conseguir financiar diretamente. Aqui eles mostram as obras em andamento, né? Incorporações e tal. Onde que estão a maioria dos empreendimentos? Ó, no sul, lá no Paraná, vários em São Paulo e também alguns em Pernambuco. Modalidades de financiamento, ele fala um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Aqui ele mostra as estimativas de fluxo, o detalhamento dos ativos. Então, ele tem, de certa maneira, algumas concentrações. Ó. Terras da instância, 9,3% do PL. Até 10% é algo aceitável, mas atualmente eu acho que é mais confortável para o investidor dívidas de no máximo 5, 6, 7% do PL, sabe? Então essa dívida aqui para mim é uma dívida alta. Só que está com a venda alta e obras 100% realizadas, isso minimiza um pouco os riscos do fundo aí. Outro aqui com exposição alta, ó, 7%. 100% das obras concluídas e 99% vendido. Isso aqui também ameniza bastante o risco do fundo. Lá embaixo a gente vai ver que ele investe também diretamente lá no consórcio Cortel, né, que é de cemitérios, ó. E isso é um percentual alto do fundo, 29%. Então imagina, der algum problema, isso aqui der algum prejuízo grave e tal, isso pode impactar 30% das receitas do fundo. Você sabia? Você se sente confortável com isso? Você acha que isso é algo tranquilo, né? Isso aqui, inclusive, eu nem sei direito como que eles geram receita por meio desses cemitérios, né? Enfim, é algo que seria interessante vocês se informarem melhor. E aqui ele mostra sobre os ativos que o fundo possui.
Então, por exemplo, esse residencial Campo Belo aqui, ó, Campo Verde, fica lá em São Paulo, é urbanização, é um padrão médio, empreendimento de médio padrão, na cidade de Iracemápolis, estado de São Paulo. Esse residencial é composto por 382 lotes, tanto residenciais como comerciais, distribuídos em 10 quadras. Aqui ele não fala mais nada, né? Se tem garantias, o que foi dado, como é que funciona, né? Mas aparentemente é eles que desenvolvem, né? E o financiamento é feito direto com a loteadora. Enfim, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas eu sugiro que se você gostar desse fundo, venha nessa parte final aqui e estude, para você entender minimamente o que o fundo investe. Ó, ele desenvolve prédios, desenvolve loteamento e tal, né? Então seria interessante vocês se interarem mais aí a respeito dos ativos que esse fundo possui e ele investe, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my